Oi pessoal, graça e paz. Nós estamos aqui com a nossa aula de Escola de Discípulos. Vamos para a lição 2 com o tema Palavra de Deus. Bom, como todos sabem, né, não é fácil estudar EAD. A gente vai tentar fazer uma aula bem dinâmica para que todos compreendam da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje da Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A palavra Bíblia vem do grego livros, né? Bíblia é uma coleção de livros. A Bíblia ela tem 66 livros, dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento ele é composto por 39 livros e o Novo Testamento por 27 livros. A autoria desses livros calcula-se ele tenha sido escrito por 40 pessoas, aproximadamente por 1500 anos, que foi escrito a Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia chamamos de Pentateuco, Penta 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, esses livros foram escritos por Moisés. E a Bíblia ela divide da seguinte maneira: o Antigo Testamento, de Gênesis a Deuteronômio, que são chamados de livros da lei. Josué a Esther são chamados de livros históricos. De Jó a Lamentações, vamos falar todos eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações, são chamados livros poéticos. Temos também os livros proféticos, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Posteriormente, nós estaremos falando como esses livros eles são classificados em profetas maiores e profetas menores, ok? Então, os profetas maiores, por que eles são chamados de profetas maiores? Porque são mais descritos, têm uma maior descrição na Bíblia, que são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são de pouca descrição na Bíblia, sabe? Aqueles que quando o apóstolo pede, abre lá no livro de Ageu, e você tem uma dificuldade enorme de achar. Esses são os profetas menores, que eles são menos descrição, tem pouca descrição na Bíblia, ok? Eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bom, já que nós já sabemos disso, nós vamos então falar do Novo Testamento, que é o livro que narra o ministério de Jesus. E os ensinamentos, dele, que está escrito lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando fala, abre a Bíblia no Novo Testamento, nós já sabemos que nós temos que abrir em Mateus em diante. É o Novo Testamento. Foi a partir daí que veio Jesus, a história de Jesus, e ali conta tudo o que ele fez e até a sua morte, ok? Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico, E a palavra fala também que tem as epístolas paulinas, que são os escritos pelo apóstolo Paulo. Filipenses, que denomina isso. E tem as epístolas gerais, que são 8 os livros, que são os livros de Hebreus a Judas. Nós aprendemos até agora que a Bíblia é dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. Mas nós precisamos entender que a Bíblia é um livro único. Não existe outro livro, você pode ler qualquer outro livro, você nunca vai encontrar um livro igual à Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem algumas características, A unidade dos textos da Bíblia, eles se completam, eles não se contradizem. Se você abrir no livro de Marcos, se você abrir a Bíblia no livro de Mateus, muitas vezes você vai achar até mesmo a mesma coisa falando, mas elas se completam. Ela fala do início, lá no início do livro de Mateus, ela vai falar do ministério de Jesus e posteriormente vai falar da morte de Jesus, e assim sucessivamente. Então, quando você abre lá no livro de Apocalipse, está falando da volta de Jesus, Então, ela se completa, ela se encaixa. Então,
Nós temos que entender que, apesar da Bíblia ela ser um livro que muitas vezes a gente não compreende, mas é o livro que ele tem todos os ensinamentos para qualquer um, seja de qualquer parte do mundo, seja qualquer idade, a Bíblia tem um ensinamento. Então, Jesus ele é o tema central da Bíblia. Lá em João 5,39, você pode conferir que fala que Jesus ele é o tema central. A Bíblia também ela é um livro de preservação. Apesar de ela ter textos milenares, né, ela permanece contínua, cumprindo o propósito de Deus para nós. Então, já que nós já sabemos disso tudo, nós vamos entender mais algo aqui que é muito interessante. A Bíblia ela é coerente, né? Ainda que ela tenha sido escrita ao longo de 1500 anos, por mais de 40 autores, e em diferentes lugares do mundo, a linguagem se encaixa perfeitamente, ela não se contradiz em nenhum momento. Então, a Bíblia também, uma dessa característica da Bíblia é a historicidade dela. Pesquisas indicam que a Bíblia comprova a exatidão das suas narrativas, né? Onde Jesus viveu, onde ele nasceu, onde ele morreu. Então a Bíblia ela tem essa exatidão. Então é comprovado isso. Também nós temos um outro ponto que nós podemos destacar também, que a Bíblia ela é atual, ela é contemporânea. Independente de qual momento da Bíblia, ela fala a mesma linguagem. Lá no século passado, onde existiam os romanos, os gregos, já existia a Bíblia Sagrada. E aí, o que acontece? Hoje nós temos a mesma leitura da Bíblia Sagrada. Então, ela continua revelando os princípios de Deus hoje para nós. Você pode conferir em João 17, versículo 17. Você vai ver que realmente a Bíblia ela é atual, contemporânea e continua falando conosco. E vai continuar até a vinda de Jesus. Para que serve a Bíblia? Para aplicabilidade pessoal. Qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, como eu já disse anteriormente, encontra ensino, exortação, princípio, promessas para direcionar uma vida de êxito em todas as áreas. Então, como que o cristão deve fazer o uso da Bíblia, Ivanete? Bom, ouvindo. Um dos resultados de ouvir as Escrituras é o despertar da fé. Confere lá, Romanos 10, 17. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra da salvação. Como também nós podemos? Lendo a Bíblia. A leitura constante das Escrituras resulta em muitos benefícios para a vida cristã. Além de benefício mental, traz também bênção para a vida diária do crente. Costumo falar nas minhas aulas que nós brasileiros não temos muito costume, o hábito de ler. Mas é importante que nós venhamos ler. Porque a partir do momento que eu estou lendo, eu estou exercitando a minha mente, eu estou adquirindo conhecimento e isso ninguém vai tirar de nós. Outro ponto importante é estudar a Bíblia. O valor dos estudos, né, não tem muita importância. Muitas vezes eu não quero ficar ali o tempo todo estudando, meditando, mas a partir do momento que eu faço isso, não estou só adquirindo conhecimento para mim mesma. E isso vai perpassar para a minha geração, vai perpassar para a geração do outro que me cerca. Em 2 Timóteo 2,15, nós temos o mandamento de manejar bem a palavra de Deus. Como que nós vamos fazer? Estamos diante de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. E nós somos denominados cristãos, pequenos cristos, né, que leva a palavra do Senhor. E quando eu não manejo bem a palavra, eu envergonho o nome de Jesus. E o que eles vão falar? Não é verdade? Então, nós temos que manejar bem a palavra de Deus, fazer estudos diários da palavra de Deus. Amém? Fazendo isso, não será nenhum problema para nós estarmos de frente de qualquer situação que possa vir a acontecer, não é verdade? Precisamos também interpretar e memorizar a palavra de Deus. Guardar textos bíblicos na mente, porque nem sempre estaremos com a Bíblia na mão, porque a guerra é diária, né, querido? Então, nós estaremos muitas vezes dentro de um ônibus. Hoje tem o celular e tudo, mas como que você vai pegar o celular, vai ler um versículo e falar com a pessoa? Ela tem que ver isso na sua vida. Nós temos que guardar versículos chaves
para a nossa vida. Costumo falar com meus alunos que eu escrevo os versículos, coloco na geladeira da minha casa, no espelho, e eu fico repetindo aquilo para mim o dia todo. Quando eu vou ver, eu já gravei, né? O versículo-chave para a nossa vida. Interpretar, né? Eu tenho que pegar a palavra de Deus e eu tenho que interpretar aquilo, não simplesmente o que as pessoas me dizem, porque a palavra, a Bíblia, ela fala com cada um de uma maneira, ou seja, ela é subjetiva. O Senhor, ele vai falar comigo de uma maneira, mas às vezes o outro, ele precisa de uma outra palavra. Em cima daquela palavra, o Senhor vai falar a mesma coisa, ou coisas diferentes. Amém? Então, nós temos que levar em conta toda a Bíblia, não somente um versículo. Além disso, nós temos que meditar e praticar a palavra de Deus. Algumas pessoas perseguiam Jesus. Eles eram chamados doutores da lei, conhecedores das Escrituras. Um deles era Nicodemos, que está escrito em João 3,10. E Nicodemos questionou Jesus, né? E de acordo com os ensinamentos, Nicodemos questionou Jesus e ele falou assim: nossa, muito me admira, você, mestre em Israel, e não entende essas coisas? Que Nicodemos, ele era um mestre, ele era um estudioso da época. E Nicodemos respeitava muito Jesus. E aí Jesus questionou: nossa, estou surpreso com você, Nicodemos. Como você não entende? Você é um mestre da lei, né? Então, foi a partir daí que a mente de Nicodemos abriu para que ele pudesse continuar aquilo um pouco do ministério de Jesus. A passagem da Bíblia fala um pouco de Nicodemos, fala da morte. Ele estava ali quando Jesus morreu. A Bíblia fala que ele derramou, comprou um óleo caro para derramar no corpo de Jesus. Ou seja, ele entendeu a mensagem da salvação. Então, não queremos falar de Nicodemos aqui, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós temos mais aprender com o exemplo de Nicodemos. Amém? É preciso meditar nas Escrituras e praticar. A Bíblia é um manual que ensina princípios para toda a vida cristã, para todas as áreas da nossa vida: finanças, trabalho, pessoal, conjugal, familiar e por aí vai. Tudo que você quiser, todas as dúvidas estão na Bíblia, a palavra de Deus, basta você saber manejar. Em Tiago 1,22 diz que nada serve enxergar a verdade da palavra e não colocá-la em prática. De que adianta eu enxergar a palavra de Deus, ouvir nos cultos e não colocar em prática? Preciso colocar em prática para que as pessoas vejam Jesus na minha vida. Amém? Além de terem princípios e mandamentos a serem obedecidos. A gente pede que você leia lá em Salmos 119, do 1 ao 4, para você compreender melhor essa passagem. Ok? E por fim, o que nós temos que fazer? Meditar, né? Nós temos que praticar e tudo. Mas como que a gente vai fazer isso, ficar só para nós? Não, nós temos que compartilhar a palavra de Deus, né? Compartilhar a palavra, e é justamente por sabermos o quanto a Bíblia é preciosa, é necessário levarmos Jesus às pessoas. E um detalhe, aproveitando todas as oportunidades que nos vierem, ok? Então, em 2 Timóteo, confira lá, 2 Timóteo 4, versículo 2, para a gente não perder as oportunidades. Grande abraço, até lá!